direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend, o futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar meu programa Direto ao Ponto, gravando aqui do Estúdio de Brasília. Eu tenho o prazer de ter aqui nos estúdios Fernando Cadori, que é o presidente da CoproSoja, que também agora está no conselho da AproSoja Mato Grosso, foi presidente da AproSoja Mato Grosso, deve ter sido o quinto ou sexto presidente. Qual é a sua presidência? Tem que fazer as contas também. Rogério Salles, Rui Prado, Glauber... Rodrigo... Ricardo Tonsik. Carlos Favro. Aí, no caso, Ricardo Tonsik, Endrigo, Galvão. Nossa, você foi oitavo já, hein, presidente? Oitavo. O tempo voa, né? Voa, você vê. Aí me fala, o que é essa CoproSoja? Bom, primeiramente, satisfação estar mais uma vez aqui, Glauber, aos telespectadores aí, né, do Direto ao Ponto. A satisfação estar aqui novamente, numa outra esfera agora, né, mas sempre em prol do nosso produtor, né? Então, obrigado pela oportunidade. Falar um pouquinho da CoproSoja. A CoproSoja é uma iniciativa que nasceu, Glauber, dentro e olhando os anseios do produtor no campo. Né? Nos últimos tempos, nós vimos aí um grande crescimento da agricultura mato-grossense. Em paralelo a isso, a gente está chegando a uma transição de gerações que automaticamente a gente vai ter aí a divisão, né, a reforma agrária familiar, né? E a gente tem visto grandes concentrações avançando dentro das pequenas propriedades. Isso é natural que aconteça por conta do volume, né? Um grande grupo, um grande conglomerado consegue agregar volume e agregando volume ele consegue ter benefícios financeiros em detrimento daquilo. Então a cooperativa vem justamente para tentar fazer esse braço comercial e nivelar o jogo, vamos dizer assim. O nosso slogan é esse: nós nivelamos o jogo para você, pensando principalmente na questão de sustentabilidade econômica do produtor e sua transição ao longo do tempo. Ou seja, o produtor ele vira mega, né? Ele vira mega. É até mais que mega, né? Super mega. Muito mais que mega. Hoje... Porque venhamos e convenhamos, você pega hoje o maior grupo produtor do Mato Grosso, o deve plantar 500 mil hectares. Não sei, eu não sei quanto. Mas vamos supor que seja. Né? Que seja 500 mil. Mas ali, no caso, você juntar produtores ali em torno da CoproSoja, você pode ter 2 milhões de hectares. Exatamente. Né? Então, inclusive, hoje já passamos desse número, Glauber. Né, com muita satisfação que o projeto que nós começamos aí, a ideia era terminar o mandato da ProSoja e retornar aos meus negócios, assim fiz, mas por escolha dos produtores. A CoproSoja nasceu em setembro de 2023, dentro de uma assembleia da ProSoja. De lá para cá nós formatamos ela com os associados que existiam lá na época, né, 180 na ocasião. De setembro a dezembro ela ficou praticamente stand-by, até porque na sua concepção me elegeram como presidente, mas eu ainda estava como presidente da ProSoja Mato Grosso. A partir de janeiro eu foquei dentro ali do projeto, porque uma coisa é você formatar uma cooperativa, a outra, e aí? Como que a gente vai fazer tudo isso, né? Então, a gente qual vai ser a forma de operar? Como operar, como não entrar em conflito com as que já existem, né? Porque o cooperativismo ele tem muito disso, que é você entrar para somar, né, e não para dividir. Agora, o modelo da CoproSoja, presidente, é um modelo diferente, né? Sim. Por exemplo, não é um modelo tradicional. Por exemplo, você tem uma cooperativa lá no Paraná, é aquela cooperativa que ela tem um armazém, ela fornece o adubo para o cara, o defensivo para o cara, aí o cara fica devendo para ela. Quer dizer, a cooperativa compra no CNPJ dela, passa para o cooperado, né? No caso de um ato de cooperado lá, e aí depois o cooperado entrega o produto para ela, daí ela vende, negocia em grupo aquele produto. Então, esse é o modelo básico do cooperativismo, no caso do brasileiro e do Paraná. No Mato Grosso ele tem os modelos diferentes, né? Que é o caso do cooperativa de compra, cooperativa até de armazenagem, a gente sabe, na Parecis, lá em Parecis mesmo tem algumas coisas assim. No caso, esse modelo é um modelo de você, como você disse, o objetivo é dar um poder de compra ao produtor. Ou seja, eu sou um produtor que tenho 500 hectares,
eu tenho o mesmo poder de compra, muitas vezes, de um mega produtor. É isso, né? Exatamente isso. Então, o que acontece? Em meados de 2004 a 2005, nós tivemos toda aquela crise na agricultura, que o telespectador se lembra, todos passamos. Né? Surgiu, então, o grito do Ipiranga, culminou com aquele tratoraço aqui em Brasília. E lá, em busca da viabilidade, muitos produtores se organizaram, principalmente no Centro-Oeste, no Mato Grosso, para se juntar em volume para poder originar, para ter viabilidade naquele momento, porque a cultura não estava viabilizando. Então, se formou uma modelagem onde a junção de produtores formava o volume formado, cada um se responsabilizaria na pessoa física pela parte financeira, pela parte fiscal, pelo recebimento e tudo isso. Essas são os modelagens, que na verdade são os pools que viram as cooperativas, né? Então, a CoproSoja vem justamente com essa ideia, porque querendo ou não, muitos produtores mato-grossenses carregam, né, um trauma do modelo antigo de cooperativismo, né? E funciona muito bem. O exemplo disso são as grandes cooperativas que a gente tem no estado do Paraná, principalmente. Mas a CoproSoja nasceu assim. Então, como eu dizia, a gente modelou ela até junho, buscando um modelo de negócio que não entrasse em conflito com as que já operam, porque a ideia não é concorrer com a cooperativa que está lá em Sorriso, por exemplo, a Coacem, a Coap, a Coame, a Coavil, Pode até somar, né? É para somar. Inclusive, depois de julho, de que a gente tinha formatado a modelagem, nós fomos andar, porque nós ainda estávamos com 180 associados, 190, que foram os primeiros, né? Eu fui os fundadores, você, também. inclusive. Daí eu comecei de cidade em cidade, são 60 municípios que nós temos cooperado hoje. Parei na 23ª, porque nós chegamos à nossa meta antes do esperado. Isso é muito gratificante, porque mostra a credibilidade. E fomos explicar. Então é muito interessante, Glauber, porque a gente chega nas cidades com 2, 3 cooperados e sai com 40, 50 e tudo mais, quando a gente explica a ideia. Chegamos a 1.000, que foi a nossa meta inicial. Passamos um pouco, se eu não estou enganado, somos 1.100, 1.200 hoje. Já. 2.300.000 hectares de área. Quer dizer, vamos imaginar assim, você fala assim, se cada um produtor desse, supor que de repente vamos comprar agora um trator. Todo mundo precisa de um trator aí gabinado, o pequeno, que seja, com 120 CV, 130 CVs. Certo. Beleza, então, se você for imaginar, então, de repente, se todo mundo quiser, muitas vezes nem todo mundo quer, mas vamos supor que 500 pessoas dessa aqui, você vai comprar 500 trator. Você imagina um trator que muitas vezes você vai pagar, que seria, vamos supor, 300 mil reais, estou chutando, nem sei quanto é, mas 300 mil reais, com certeza você vai conseguir comprar por 200. O ganho é muito alto. Então, né? Veja bem, justamente por coincidência, a modelagem que nós buscamos foi justamente essa. Como eu disse aqui, como o nosso intuito é somar com as cooperativas que já existem, nós fomos ao mercado e estudamos o seguinte: em máquinas agrícolas especificamente, 10% em média dos produtores vão ao mercado por ano. E o que acontece? Por mais que a cooperativa local tenha volume para operar agroquímicos, fertilizantes e outras nuances da agricultura, máquinas agrícolas é diferente. Com a grande cooperativa, se eu não estou enganado, a maior do estado de Mato Grosso em operação é a Coacem, uma grande cooperativa, belíssima, inclusive parabéns a todas as cooperativas do estado de Mato Grosso. Você não tem o volume de produtores suficientes para originar máquinas. Porque se de cada 100, 10 vai ao mercado, uma cooperativa com 200 produtores teria capacidade de originar 20 de cada equipamento no ano bom. Quando a gente joga o market share de cada empresa, a gente vai pulverizar isso dentro das empresas, então você não vai ter um volume de mercado. A nossa concepção primária foi entrar e fazer esse braço que as cooperativas das cidades não têm, embora elas façam muito bem a parte de químicos, fertilizantes e outras coisas, máquinas, a gente viu a possibilidade de agregar essas pessoas. Então, se eu tenho 10 produtores, 20 da cooperativa de Primavera, da de Sorriso, da de Lucas, enfim, eu consigo juntar o volume condizente com o mercado. Qual foi a nossa meta primária? Agora você falou que você tem 1.000 cooperativas, você entrar no mercado para comprar 200 máquinas. A nossa meta inicial, Glauber, é formar volume no primeiro momento maior que o maior conglomerado único que tem. Essa é a meta inicial. Nós entendemos que ninguém é contrário ao melhor preço por volume. Se o problema é volume, nós vamos formatar volume e nós queremos a mesma condição, nós precisamos nivelar o jogo. Nós observamos durante o tempo, e o próprio mercado que formatou tudo isso, um margeamento extremamente excessivo, principalmente nesse campo. E isso aqui eu estou falando não é
porque eu acho, porque nesse meio tempo nós fomos estudar tudo isso, e a diferença é discrepante, é gritante. Demérito de quem compra mais barato, não. Demérito do produtor que não se organizou. Porque a gente vê essas localizas da vida, né? Exato. Presidente, eu vou pedir para você só um momentinho, que nós vamos para o intervalo, já voltamos, que daí o presidente vai explicar um pouquinho melhor para nós aí como é que você, inclusive que está nos assistindo, pode participar da CoproSoja. Está aberta. Vamos lá. De volta direto ao ponto, conversando com o Fernando Cadore, né, meu amigo lá de Primavera do Leste, e que é o presidente da CoproSoja. Fernando, você estava explicando exatamente que nessa questão da CoproSoja, que essa cooperativa, né, dos produtores de soja e milho, que não é só CoproSoja, porque é a ProSoja, mas faz parte do produtor o produtor de pulses pode participar, ela é aberta, ela não é fechada só, porque na verdade a maior parte dos produtores, por mais que plante pulse, plante algodão, plante soja, plante milho, plante girassol, querendo ou não é produtor, né? E o cara, por exemplo, se eu não sou um produtor de soja, eu sou um produtor, por exemplo, só de floresta, ou eu sou um pecuarista, ele pode ser associado à CoproSoja? Porque eu muitas vezes sou pecuarista, mas eu planto milho ali, faço silagem, faço não sei o quê. É possível ou não? A condição para que o produtor faça parte é que ele seja associado à ProSoja Mato Grosso. Então ele tem que plantar soja. Ou milho. Ou milho. Soja ou milho, né? Embora todos os produtores de algodão sejam produtores de soja também, né? Muitos pecuaristas são produtores de soja e a ProSoja Mato Grosso é uma entidade aberta que qualquer um que tem inscrição estadual ativa para a soja pode se associar. Então essa é a premissa básica para a associação da CoproSoja. Então não está difícil. De maneira nenhuma. Né? Então, E o que você estava dizendo no bloco anterior, que o objetivo é que para você, um produtor individual, ele tem um poder maior do que o maior conglomerado, no caso do Mato Grosso do Brasil. Por exemplo, você tem lá um produtor, um grupo, né, que planta 500 mil hectares. Essa CoproSoja já está com mais de 2 milhões de hectares. Ou seja, quando você tem um grupo com 500 mil hectares, ele muitas vezes vai no mercado para comprar 50 máquinas. Sim. Então, na verdade, a CoproSoja vai no mercado para comprar 200 máquinas. Então, para que talvez a CoproSoja ela tem maior poder, porque a gente sabe que você tem uma máquina que o valor dela é 100 para o Glauber da vida, que planta muitas vezes 300 hectares, mas essa máquina custa 60 para um conglomerado. Sim. E tanto que é o que acontece com essas locadoras de carro. Eles compram um carro, usam 2 anos, depois vendem o carro pelo mesmo preço que compraram. Sem dúvida nenhuma. E o objetivo, a concepção da ideia veio disso, de fato nivelar o jogo. Porque o que ocorre se nós não tomarmos cuidado com isso? É óbvio que a ascensão do volume vai fazer com que esses grupos avancem em cima do produtor. É óbvio, se eu tenho um preço diferenciado numa máquina, num insumo, no equipamento, eu vou conseguir pagar um arrendamento maior do que você. 1.000 hectares hoje, que na divisão familiar vira 500, 2.000 vira 1.000, 200 vira 100, e nós temos que estar preparado para tudo isso. Então, a formação de volume ela vem para nivelar o jogo, principalmente pensando na sustentabilidade econômica das futuras gerações dos produtores de Mato Grosso. Agora, presidente, me fala quais são as condicionantes do negócio. Vamos supor, eu sou um cooperado da CoproSoja, aí de repente você, como presidente lá, viu, vamos entrar para comprar pá carregadeira. Exato. Tá? Aí eu quero comprar uma Kepler, que nem a Kepler, nem tem, uma case. Estou falando de armazém, né? Eu quero comprar uma case. Mas aí tem outro que quer New Holland, outra quer não sei o quê. Como é que vai funcionar isso? Bom, nesse primeiro momento, né, o objetivo, embora a gente saiba aonde a gente pode chegar e o tamanho que a gente tem e pode ter, a gente também tem a humildade de saber que a gente está iniciando e cada passo tem que ser dado de uma vez. Então, obviamente, embora nós tenhamos todo esse número de produtores, toda essa área, nós começamos com projetos pilotos, né, com números de determinados equipamentos e criamos um regramento em cima de tudo isso. Porque nós precisamos dar credibilidade ao mercado que vai nos fornecer e ao produtor que se associou também. Ou seja, você foi no mercado para pegar 50 máquinas, tem que ser 50. Máquinas, não pode ser 39. Então, é claro, nós criamos freios, contrapesos, fomos buscar e quanto a isso a gente é extremamente rígido, né? Principalmente me coloquei à disposição para estar a pedido dos produtores e podem esperar de mim toda a firmeza que todos que me conhecem sabem que eu tenho. Não aceito o regramento, simplesmente não participo. Qual o regramento, Glauber? Nós precisamos dar a confidencialidade do negócio. Sim.
Então, o primeiro ponto do contrato que o produtor assina com a sua cooperativa é a confidencialidade e o preço fechado. Então, ele não sabe o preço que ele vai pagar. O produtor tem que confiar que a junção dele em volume vai fazer com que ele compre melhor do que uma máquina sozinha no mercado. E cá entre Primeiro nós, né, ponto. presidente? Vamos supor, você que é o presidente lá, vamos supor que vão comprar estrada. Ou picape, picapinha. Não precisa ser estrada, mas pode ser uma picapinha. Sim. Né? Então, que é uma coisa interessante também, Claro. que todo mundo precisa desse trem na fazenda. Aí o que acontece? Se você vai lá para pegar, cotou, vai cotar, viu que custa 100 mil. É natural que se você for comprar 200, você não vai comprar por 100 mil, né? E o produtor tem que confiar Mas nisso também. isso tem que ficar regrado e condicionado. Isso não é palavra. Isso é um documento que o produtor assina. Então, ele coloca a demanda, depois da demanda, quando a gente chegar no volume estipulado, né? Sei lá, colocamos 100 equipamentos lá, né? A gente já está negociando, não vou falar aqui por questões óbvias, a gente está em plena negociação, mas nós colocamos uma meta para iniciar e, obviamente, a gente vai negociar tudo o que o produtor demandar. Então, chegamos na demanda inicial, nós voltamos com o produtor e vamos executar o regramento, que todos que colocam já sabem, mas precisa assinar e registrar. Primeiro regramento é a confidencialidade e o preço fechado. Então, aí nós temos que, como produtores, deixar o ego de lado e confiar. Então, quem não estiver preparado para confiar que vai comprar mais barato que o volume não pode participar. Segundo regramento, é uma multa pela desistência a partir daquele momento. Então, você não é obrigado a seguir com o negócio, mas você vai comprar com o preço fechado, vai ter uma multa a partir daquele momento que eu preciso fornecer ao fabricante a garantia que ele vai receber, e se tiver uma desistência eu tenho que substituir o comprador, então eu tenho que fazer um fundo de reserva para honrar com a indústria, e essa multa é de 10% nesse primeiro momento do valor do bem. O terceiro e não menos importante nesse primeiro regramento é que nesse primeiro momento a gente pode transitar de marcas. Nós escolhemos o equipamento... Ou seja, eu quero uma picapinha de Fiat. É a minha o preferência. poder. Mas você assinou ali que você vai comprar uma picapinha sem saber o preço. De repente vai ser uma Saveiro. Se você desistir dali para frente, você vai pagar uma multa e pode ser, em vez de uma estrada que você escolheu, uma Saveiro ou uma Renault, ou uma Peugeot, enfim. Por que isso é importante, Glauber? Porque quando a gente começou e fomos ao mercado, a gente só foi depois que a gente tinha isso na mão. O que nós levarmos para a indústria vai ser o que vai ficar, de fato, concretizado. Nós escolhemos um monofoco nesse momento, embora nós temos um monte de demanda acumulada sem levantar. O produtor que fala, eu estou precisando de uma pá carregadeira, estou precisando de um trator, estou precisando de um pulverizador, estou precisando de uma plantadeira. Fala, calma, nós ainda não estamos originando, nós precisamos executar o primeiro passo. A grande verdade, Glauber, e tem que ser dito, é que houve um margeamento excessivo das máquinas agrícolas. Excessivo, que eu digo, é extremo. Né? E sabe o que aconteceu? Nem todo mundo pagou o margeamento que a indústria teve nas máquinas. O volume, vamos dizer assim, não pagou o preço que o produtor normal pagou na pandemia. Isso eu não acho. Isso é fato. Então, qual que é o nosso objetivo? Ou nós nivelamos o jogo, ou o nosso futuro está em risco. Como que você vai competir, né, hoje no mercado que nós temos, se você paga 20%, 30% mais caro? Começando por um equipamento agrícola. Estou dando aqui como exemplo. Existe a variabilidade em tudo. Então, o objetivo da nossa cooperativa é esse. Tem muita coisa, né, presidente? Tem muita coisa, mas como... Você vai ter colheitadeira, plantadeira, drone... Como eu disse aqui, Glauber, o que nos faz ir à frente e o que me dá certeza que esse negócio, independente de eu estar à frente ou não, só sou uma peça transitória ali, eleita pelos produtores para esse primeiro momento. Eu acho que tem que transitar, a gente tem que criar, tem que fazer acontecer. Nós sabemos muito bem o que nós somos e aonde a gente pode chegar. Mas, como eu disse, a gente também sabe em que ponto a gente está e cada passo que a gente tem que dar. Então, dessas 2.300.000 hectares que nós temos hoje, Glauber, nós estamos falando dos melhores produtores que tem em cada cidade. Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Canarana, Nova Chavantina, Lucas do Rio Verde, Campos de Júlio, Sapezal, Campo Novo do Parecis, 60 cidades do Mato Grosso. O nosso objetivo não é competir com ninguém no mercado, não é tirar concessionária. A gente não está inventando a roda. Isso já acontece desde 1985 com um conglomerado. Primeiro, por exemplo, a concessionária vai receber, né? Ele tem que receber, a concessionária tem que ser forte, é óbvio. Agora, o que não pode, nós não podemos aceitar uma diferença tão grande de preço. O problema é o volume, a CoproSoja fornecerá volume.
a quantidade de itens e a necessidade que a gente vai originar depois que ela estiver estruturada, quem vai mandar é o dono dela, que é o produtor. Nós vamos fazer com que ela cresça e a partir do momento que ela cresça, o seu crescimento sustente os braços que o produtor achar que ela tem demanda para crescer. Nesse primeiro momento, como eu estava falando aqui, para terminar um exemplo, a gente não está inventando a roda. Conglomerados que originam caminhões, por exemplo, não é segredo para ninguém. Os distributores Ambev no Brasil originam caminhões em conglomerado, fica em São Paulo, fazem isso há décadas e dá muito certo, né? Então, eu acredito que é uma oportunidade que nós produtores temos, tem que ter regra, e o produtor que entra tem que estar disposto a se submeter a regras sem exceção, e nós vamos estar lá para conduzir isso e, com a bênção de Deus, fazer funcionar. Perfeito, presidente. Parabéns. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. A CoproSoja já é um sucesso. Obrigado por sua presença aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço. Obrigado a todos aí. Tá aí, gente, uma entrevista super especial. Fica de olho aí, que a CoproSoja é de sucesso e quem sabe depois vai estar no seu estado também, no Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Brasil inteiro com CoproSoja, realmente trabalhando pelo produtor rural. Um abraço, até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, a Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.